O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de multas da empreiteira Novonor, a nova denominação do grupo Odebrecht. Ela só mudou de nome. Tá? Decorrentes do acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, lá atrás, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão atende pedido da empresa. Pelo acordo, a Odebrecht se comprometeu a pagar 8,5 bilhões de reais aos Estados Unidos e à Suíça para que fossem suspensas todas as ações que envolviam a empreiteira e a Braskem e uma das empresas do grupo, isso lá fora. A decisão foi tomada após a empreiteira pedir o acesso integral aos documentos da Operação Spoofing, deflagrada em 2019, que investigou a troca de mensagens na qual supostamente eram combinados procedimentos em processo da Lava Jato entre o juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público. Resumindo aqui, o imbróglio é o seguinte: a Odebrecht deve lá alguns bilhões, alguns bilhões de reais aos cofres brasileiros. Né? Porque a Odebrecht se meteu na corrupção lá com o PT, né? Durante o governo da Dilma, no que foi conhecido como Operação Lava Jato. E quando foi pego com a boca na botija, foi feito um acordo, então, né, o tal do acordo de leniência, para ninguém ser preso, faz o seguinte: vocês pagam uma multa bilionária. Né? E foi então aceitado o acordo entre o Ministério Público e esses outros órgãos aqui que eu falei, que é a Controladoria Geral da União e a Advocacia, para pagar em várias suaves parcelas. Né? E eles começaram a pagar. O que acontece? Quando o Lula foi eleito, né, e aí se criou então um novo clima no Brasil, né, e clima de amor. Né? E todo aquele desmonte da Lava Jato feito pelo STF, né, a partir da Operação Spoofing, que é aquela operação que a gente chamou de Vaza Jato, né, que foram as mensagens hackeadas, né, do celular do Sérgio Moro. Então começou a desmontar a Lava Jato e as empresas que entraram, fizeram um acordo de leniência, começaram a pedir a revisão, né, do acordo. Mas no caso da Odebrecht, ela parou de pagar já antes de pedir a revisão do acordo. Outras também pararam de pagar, não é só a Odebrecht. Inclusive, esse relatório sobre a percepção da corrupção no Brasil, né, que foi publicado essa semana, né, cita que a revisão da dívida dos acordos de leniência por causa da Lava Jato virou o novo nicho do lobby dos grandes escritórios de advocacia do Brasil. Agora todo mundo só quer fazer isso. Né? Bom, e aí o Toffoli aceitou o argumento da defesa da Odebrecht e suspendeu o pagamento da multa. Mas tem um detalhe que o nosso pessoal não colocou na matéria, aliás, que é o seguinte: o Dias Toffoli é conhecido como o amigo do meu pai. E quem o nomeou dessa maneira foi o Marcelo Odebrecht, na delação, que não é delação, né, no acordo de leniência, né, que ele fez o Ministério Público, dizendo que a Odebrecht pagava propina, né, mandava presentes para o Dias Toffoli quando ele era AGU. O que ele era, Dani, na época? Não, mas no governo da Dilma, antes dele virar ministro, ele tinha um cargo lá, eu acho que era o AGU, mas enfim, ele era o lobista da Odebrecht. E depois a Odebrecht foi lá e fez o lobby para ele no Congresso, para ele virar. Ele era AGU, né? O advogado-geral da União. Então mandava lá uns presentinhos para ele e tal, né, para as coisas rolarem com a Odebrecht. E depois a Odebrecht fez pressão, né, em cima do Senado, um lobby para o Dias Toffoli virar ministro do Supremo. Né? E esse mesmo sujeito, durante as férias, porque ele está de férias, foi lá e suspendeu a multa da Odebrecht. Não é sensacional? Mas é o Brasil, né? É tudo samba aqui, tudo samba e carnaval. Eu acho sensacional. Né? E ninguém fala nada. Quer dizer, ninguém acha estranho, né, que um sujeito que está na delação que foi celebrada neste acordo de leniência entre a Odebrecht e o Ministério Público suspenda o acordo com tranquilidade. Falou, não precisa mais pagar, né, essa multa. Né? Isso aí tem na Argentina, esse tipo de coisa? Olha, não. Eu acho que uma das vantagens da Argentina é que esse tipo de coisa não acontece. Não é que nunca tentaram, já tentaram, mas nunca funcionou. A justiça é uma das coisas que a gente sempre comenta, né? É que a justiça da Argentina ainda, não estou falando a totalidade, até mesmo porque esses dias a gente viu como a justiça trabalhista, e grande parte, tentou derrubar algumas partes do decreto do Milei, a gente conseguiu ver isso nos últimos dias, mas mesmo assim ainda existe, né? Ainda é um poder individual, é um poder que respeita e que faz o trabalho, já que no Brasil a gente vê que não tem mais, né? A justiça deixou de ser justiça e virou injustiça. Sim. E agora a gente vê esse tipo de atitude de certos
ministros, de pessoas que têm, né, mais Vínculo. autoridade e vínculo, né, com o poder e com o governo, e que podem fazer o que querem e que ninguém dirá nada, né, porque a grande mídia prefere não ver, não enxergar essas operações. Eu considero ilegais, né? São ilegais. Olha só, tem uma coisa que o Toffoli falou aqui que eu acho que vale uma reflexão. Ele fala o seguinte: a Odebrecht precisa ter um tempo para avaliar as informações e tal, né? No sentido de que teria havido conluio entre o juízo processante e o órgão de acusação para elaboração do cenário jurídico. O que é o juízo processante? É o juiz que vai ter que julgar o caso, né? E o órgão de acusação era a PGR. Tem aquela treta lá entre o Moro e o Dallagnol, né? Então, assim, por quê? Não pode haver conluio, né, entre quem faz a denúncia e quem julga. Né? Isso é óbvio no direito. Mas, quando o caso é no STF, tudo pode. Aí tudo pode. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos inquéritos ilegais abertos dentro do STF, quem presta a denúncia é quem julga. Não só isso. Né? Quem investiga é quem presta a denúncia e quem julga. Mas não só isso, ainda pior. A vítima é quem investiga, quem faz a denúncia e quem julga. É como aquele meme. Mas aí não há conluio, porque não tem conluio, né? É uma pessoa só. Né? É como aquele meme que roda aí pela internet do Homem-Aranha apontando para 3 Homem-Aranhas ao mesmo tempo. Então, é aquilo ali. A mesma coisa. Mas aí, nesse caso, eles não veem problema. Agora, há mais coisas que precisam ser ditas sobre isso aqui. Porque se a gente for lembrar de toda essa história, aqui está o começo de todos os problemas que nós temos passado hoje, os problemas políticos do Brasil, né? Que são basicamente as perseguições contra os conservadores, contra os bolsonaristas, né? Essas prisões ilegais, como hoje, aliás, né, o Alexandre de Moraes acabou de votar pela prisão de mais 12 envolvidos no 8 de janeiro. Tudo isso começou por quê? Por conta do problema do Dias Toffoli com a Odebrecht. Se vocês se lembram, lá atrás, em 2019, a revista Cruzoé publicou trechos do depoimento do Marcelo Odebrecht, dizendo que o tal do amigo do meu pai era o Dias Toffoli. Então, foi revelado quem era, né, porque tinha a planilha de operações estruturadas do Odebrecht, né, aquela planilha da propina. E aí tinha várias pessoas lá, por exemplo, né, tinha a amante, que era a Gleisi Hoffmann, né? O vampirão, que era o Drácula, né? Que era o Humberto Costa. Várias pessoas lá tinham os seus codinomes. Né? E tinha um amigo do meu pai, né? Que é o Dias Toffoli, né? Que era amigo do Lula e que é amigo do velho Odebrecht. Né? Isso foi revelado pela Cruzoé. Quer dizer, não foi revelado pela Cruzoé, já tinha sido matéria do Estadão, na verdade. E a Cruzoé fez uma grande matéria. E ali foi instaurado o inquérito das fake news. Né? Foi o Dias Toffoli, que as pessoas acham que esquecem disso, mas foi o Dias Toffoli que instaurou o inquérito. E não houve sorteio, ele indicou, né, o que também é ilegal, o Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, mas foi aberto pelo Dias Toffoli. Né? E aí o que ele fez? Foi lá e derrubou a matéria da Cruzoé. De fato, censurou a matéria. Tiveram que tirar a matéria do ar. O que obviamente não funcionou, porque a matéria não, porque já foi divulgada, publicada, já. E aí você pode falar, bom, a matéria não está no ar, mas você pode falar sobre a matéria, né? E mandou tirar a matéria do ar, né? Falando que aquilo era fake news. Depois ficou provado que não era. Mas aí tá tudo bem. Mas aí o inquérito já estava montado. Já montou. Né? E aí o inquérito foi para cima da revista Cruzoé, com essa história de fake news. E ali, bom... É o começo de tudo, né? E ali o inquérito virou uma espécie de banho-maria, né? Onde você vai só jogando as pessoas e deixa a água sempre quentinha, né? E quando acontece alguma coisa, você aumenta o fogo para ferver quem está lá dentro. Né? Mas tudo começou aqui, nesse problema do Dias Toffoli com a Odebrecht. Então, veja, não é só um problema de corrupção, né, que teve lá atrás. Eu sei que os caras pagaram uma grana pro cara que era o AGU e tal. Né, tudo isso aí, a Operação Abafa, criada pelo Dias Toffoli, né, trouxe a gente até essa situação, né, que a gente está vivendo hoje. Que a gente vive hoje. Né, que é a situação
Eu diria inexplicável, né? Os argentinos perguntam pra gente, o que está acontecendo no Brasil? É difícil de explicar, né? Como você vai explicar o que está acontecendo no Brasil? Não tem como. Vem alguém de fora ver tudo isso, esse circo, né? Essa palhaçada, e fala, o que é isso? Como você explica pra ele? Não, tem coisas que são inexplicáveis, meu. Assim, eu não sei nem como começar a contar uma história, né? Não tem. Então, assim, Não tem como. porque todo mundo entende que o Brasil é um país onde reina um Estado democrático de direito. Quando você vai lá para fora, você fala assim, não, o Brasil tem uma ditadura. Ninguém acredita, não. Mas quem é a ditadura? Sim, é do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, assim, porque a ditadura, a juristocracia, ela é um conceito novo ainda. Né? Eu acho que ele está em pleno vigor em muitos lugares do mundo. Eu até escrevi recentemente uma matéria a respeito disso, como também na Polônia já está começando. Um caso similar, né? Teve o caso de 2 deputados conservadores que foram presos. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. E ficaram na prisão 2 dias. O primeiro, eles tentaram prender os deputados, o presidente, né? Que tem o presidente e o primeiro-ministro. Uhum. O primeiro-ministro é mais progressista e o presidente mais conservador. O presidente, que é conservador, deu, né, anistia para os 2 deputados. O STF derrubou e mandou prender de novo. Foram lá, prenderam eles. Eles estavam na casa presidencial, escondidos dentro da casa presidencial. Foi lá a PF, prendeu os 2 deputados e logo foi ele e deu a anistia novamente para tirar os 2 da prisão. Conseguiu. Agora vamos ver até quando vai durar, porque a STF de lá vai derrubar de novo. Então a gente vê que é uma coisa que não é só aqui no Brasil exportando. Ou só na América Latina. É uma coisa que já começa também a ser muito comum na Europa, entendeu? Sim. Na Europa, Ásia, você vê outros países que supostamente sempre foram democráticos, que o judiciário está tomando um papel assim mais totalitarista, né? É uma coisa inexplicável. Mas está acontecendo muito. Mas muito. aqui teve um caso semelhante com o Daniel Silveira, que ele recebeu o perdão presidencial, que é uma prerrogativa do presidente, uma prerrogativa constitucional. Não tem na Constituição os condicionantes, ele só pode fazer isso se aquilo, se o criminoso for A, B ou C. Você não tem, ele vai lá, ele escolhe o sujeito que foi condenado e dá o perdão presidencial e acabou. Né? E nunca ninguém foi questionado, né? Mas Bolsonaro... Aí foram questionar a constitucionalidade do ato. Não, mas isso é um ato pessoal que não visa, visa só o interesse privado. Sim, mas quando você perdoa um sujeito para colocá-lo em liberdade, você está visando o bem daquele sujeito mesmo. Né? E não, sei lá, o bem das baleias. E derrubaram. O Daniel Silveira, infelizmente, ele está preso. Né? E eu acho que não vai sair tão cedo. Não. Tá? Agora, essa tecnologia, ela é europeia. Né? Eu até gravei um vídeo sobre isso no Silvio Grimaldo no ar, sobre os congressos de direito que o ministro Gilmar Mendes promove lá em Portugal, né, todo ano. E este ano, especialmente, a discussão toda era sobre o papel do judiciário na defesa da democracia. Né? Então eles falam isso, aí eu ouvi todos falando lá, sobretudo o professor alemão lá, adorado por todo mundo. Né? Mas o que eles estão dizendo é o seguinte: as democracias são muito frágeis, porque os populistas, a extrema-direita, né, essa galera, nosso pessoal, né, e a Polônia é o exemplo que eles sempre dão, a Polônia e a Hungria, né, eles usam da democracia para destruí-la. Então sempre comparam com Hitler. Né? Então assim, eles ganharam eleições, mas eles não podem governar porque eles são autoritários, eles vão destruir a democracia. Então o judiciário... Né? Aí eles criaram um conceito que eles estavam debatendo lá, da democracia defensiva, né? Tem que interpretar a lei à luz da democracia defensiva. Então, para defender a democracia, e eles falavam claramente isso, para defender a democracia, às vezes é preciso extrapolar os âmbitos da Constituição. É preciso fazer aquilo que eles estão acusando que os caras vão fazer. Aí pode, está permitido. Aí pode, né? porque é para preservar... É aquele famoso tudo pela democracia, não é? Para preservar a democracia. E a gente sabe que são democracias, são as oligarquias, na verdade, é o poder das oligarquias, tanto lá quanto aqui. E que é muito ambíguo porque é livre interpretação, né, da pessoa. Claro. Que pode fazer o que quiser com isso, com esse poder que tem na mão de decidir o que é o que não é constitucional, o que cumpre o que não cumpre com a lei. Claro. Por exemplo, o partido do primeiro-ministro polonês vai lá e coloca, né, algumas reformas constitucionais no Congresso. Né? E o Congresso vai lá e aprova
com 70% de votos. Né? E o Congresso é a representação popular. Uhum. Né? Não, mas daí isso não é democracia, isso é uma tentativa autoritária de destruir a democracia na Polônia. Mas, calma aí, então que diabo de coisa é a democracia se não a representação popular? Popular, não é? Né? Então, assim, mas isso começou lá. Né? Então, toda essa discussão do ano passado, né? do Fórum de Direitos lá do Gilmar Mendes em Portugal, foi discutindo justamente isso, como o judiciário vai se tornar, ou já se tornou, né, a peça da implantação da autoridade, do autoritarismo no mundo. No mundo. Né? Que eles chamam, como todo ditador, né, chama a ditadura de democracia.